Agora você vai dar uma fechada no formulário, colocando alguns complementos ou alguns toques a mais. Note que esse projeto aqui ele não é muito sofisticado, mas para você que acabou de aprender o uso de formulários, ele é ótimo, porque você aprende muita coisa, muitas propriedades, revisa conceitos vistos antes, propriedades, métodos dos controles. Então, por isso ele é muito bom. Agora vamos dar uma melhorada aqui no visual. Uma coisa que dá para fazer. Aqui na planilha, apertando o botão cadastrar, ele abre o formulário. Na hora de abrir, pode ser que você não precise visualizar o Excel, então você vai aprender a ocultar o Excel. Vai ficar com uma cara de um sisteminha que só tem um formulário. Você usa, faz o cadastramento e ele guarda as informações no Excel. Você vai aprender a fazer isso então. Fechar aqui, de volta ao projeto. O momento que o Excel vai ficar oculto na inicialização do formulário. Inicializou, carregou todas as informações, oculta o Excel. Então vamos procurar o objeto UserForm, evento initialize. Aqui, antes de terminar, colocar aqui uma linha que oculta o Excel. O Excel é um objeto, você se refere por application. Existe uma propriedade chamada visible, igual a false. Ou seja, o aplicativo vai ficar invisível. O aplicativo é o quê? É o Excel. Porém, a macro continua rodando, formulários continuam aparecendo e o ambiente do VBA continua à disposição. Não rode ainda se você fez. Pelo seguinte, a gente tem que determinar aonde ele volta a ficar visível. Então, vou pegar esse objeto com essa propriedade, application visible igual. Quando eu fechar o formulário, seja por cadastramento ou por simplesmente fechar sem fazer nada, eu quero tornar ele visível de novo. Mas é claro, depende do seu projeto, tá? Então vou pegar aqui o objeto, botão de comando cmd fechar. Antes de descarregar, eu vou colar aquela linha que eu copiei, application visible igual a true. Ele volta a ficar visível. E aí descarrega o formulário. E essa outra linha, no botão OK, evento clique, ele faz todo o cadastramento. Terminou, antes de descarregar, eu exibo novamente o aplicativo. Agora pode ser o seguinte, se você quiser que esse formulário fique visualizando, aparecendo na tela o tempo todo, então você não põe o Unload Me. Ele fica sempre sendo visualizado. Você pode continuar cadastrando novos clientes. Aí você cadastra. Para você limpar o formulário, você pode fazer a chamada daquela rotina de limpeza. Cadastrou, foi no banco de dados, executou a rotina de limpeza, que é a do botão limpar, o cmd limpar. Seria só chamar esse procedimento lá. Bom, mas no nosso caso aqui, depois de cadastrar, ele fecha e volta a exibir. Uma coisa muito importante, quando você trabalha com a ocultação do aplicativo, tome muito cuidado. Se você esqueceu de alguma coisa e rodou a macro, o Excel desaparece. Você não vai encontrar na barra de tarefas. Só encontra na lista de aplicativos em execução. Você tem que apertar Ctrl Alt Del, navegar pelas tarefas até achar o Excel e matar o processo. Ou, se você tiver com a janela do VBA ainda visível, dá para você abrir a janela imediata e escrever application.visible igual a true. Ele exibe enquanto a macro está rodando. Ou, se você não acha de jeito nenhum, outro jeito é abrir uma outra instância do Excel, chamar o Excel de novo, abre o VBA
e pede para ele exibir o aplicativo. Mas dá trabalho. Então, sempre antes de você testar, salve o arquivo, tá bom? Então, eu vou salvar o arquivo aqui. Eu vou deixar, por enquanto, a janela do VBA aberta e volto na planilha e vou apertar o botão cadastrar. Sumiu o Excel, tá? Ele não está visível, está só o editor do Visual Basic aparecendo. E faço o cadastramento, ok, ou aperto fechar. Voltou o Excel, porque eu coloquei application.visible true. Agora eu vou fechar o VBA, vou trazer aqui o editor do Visual Basic, fecho. Então por trás do Excel não tem nada mais rodando, aí eu vou apertar o botão cadastrar. Aí. Não tem nada, tá só o formulário. Olhando na barra de tarefas, não aparece mais o ícone do Excel. Que significa que se desse alguma coisa errada agora, eu teria que visualizar o aplicativo de alguma outra maneira. Portanto, coloque sempre a instrução que torna o Excel visível de novo em locais estratégicos. Aí eu vou apertar fechar. Pronto, o Excel voltou. Alt F11 de novo para abrir o editor do Visual Basic. Então tá aí como é que você faz para ocultar ou revelar novamente o aplicativo. Use com moderação, tá? Outros momentos onde você pode ocultar é no carregamento do arquivo. Lembre que aqui na janela de projeto Project Explorer, você tem estes objetos que você pode trabalhar com eventos também. Esse objeto aqui chamado esta pasta de trabalho, se você der um duplo clique, ele vai abrir uma janela de código para executar eventos relativos à pasta de trabalho. Como é que você trabalha com eventos? Aqui em cima você escolhe o objeto que você vai manipular, que no caso é o workbook, que é a pasta de trabalho. Ele traz aqui o evento open, que é o evento padrão. Então o que você quer fazer na abertura do arquivo? Você quer ocultar a aplicação. Application.visible igual a false. Nesse caso aqui, já na hora de abrir o arquivo, ele já vai tornar o Excel invisível. E como é que você deve tornar visível de novo? No fechamento do arquivo. Então você muda o evento aqui para... Não existe close, tá? Existe before close. Esse é o evento que acontece imediatamente antes do fechamento do arquivo. O que você faz? Repete essa instrução aqui. Só que coloca true. Na tentativa de fechar o arquivo também, ele torna o Excel visível novamente. Vamos experimentar. Só que na hora de o Open, primeiro você tem que exibir o formulário. Então, vou colocar aqui o nome do FRM, cadastro cliente, ponto, show, exibir. Aí, oculta o Excel. Se bem que aqui não seria necessário ocultar, porque o procedimento de inicialização já faz isso, dá até para tirar essa linha daqui. Então, o que vai acontecer? Na abertura do arquivo, o formulário vai ser exibido. E ele já tem na inicialização dele a ocultação do Excel. Quando você cadastra, ele exibe de novo. Mas vamos imaginar que, por algum motivo, você não quisesse exibir o Excel por aqueles botões. Dá para colocar também no fechamento do arquivo, tornar verdadeiro o visível, né? Bom, vou tirar isso daqui. Se você quiser pode deixar, pode testar, tá? Só para não influenciar na hora de abrir. Muito bem. Já dei as dicas de como posicionar o Excel visível e invisível. Vamos fazer uma alteração estética. Voltando aqui no formulário, vou colocar um fundo nele. Esse fundo está muito padrão. Vamos colocar uma imagem no fundo. Existe um arquivinho que veio junto com o pacote, que ele tem aqui onde eu salvei documentos.
existe um arquivo chamado fundo. Se eu tento abrir esse arquivo, é simplesmente um retângulo em degradê, um azul clarinho fugindo para o branco. Eu vou colocar essa imagem aqui como fundo do formulário. E aí vai ficar assim. Começa azul clarinho, vai fugindo para o branco, e esta área onde vai ficar o veículo, eu vou tirar esse contorno do elemento de imagem. Então vou dar um clique aqui. Aqui eu vou alterar uma propriedade do IMG veículo, Border Style, estilo de borda. Eu vou mudar para None, nenhuma, é o número 0 aqui. Pronto, saiu a borda. Já que as fotos todas têm fundo branco, elas vão interagir com o fundo do formulário. Seleciono o formulário. Back Color. Se eu quiser uma cor lisa, propriedade Back Color, eu posso escolher uma cor aqui. Aqui eu tenho cores do sistema, variações de cores das janelas, ou paleta. Eu posso escolher uma cor pronta aqui. Claro que eu posso usar as linhas de código para modificar a cor. Vou pegar aqui o branco. Aqui. O formulário ficou com fundo branco. Agora vamos ver como fica o fundo. Propriedade Picture. Picture. Agora vou localizar a imagem. Lembrando que ele tenta inicialmente localizar figuras com o formato bitmap, BMP. Mas as fotos JPG precisam ser vistas assim, ó, todos os arquivos. De volta aqui à pasta raiz. A imagem é fundo. Abrir. Pronto, colocou aqui no fundo. Eu vou dar umas dicas com relação a algumas outras propriedades de imagem. Só para fazer um teste, eu vou colocar aqui, no fundo, aquela imagem de um carro que está faltando. De novo o botão aqui de Picture. Vou entrar em Imagens, todos os arquivos. Vou pegar essa aqui, ND. Pronto. Ele encaixou, ele trouxe aquela imagem aqui. Só que a imagem ela não é muito grande, então o formulário tem um tamanho maior, ela ficou ocupando o centro. Que outras propriedades você pode mexer no caso de imagens? Picture Alignment. Aqui você tem algumas posições que você pode modificar. Por exemplo, o Top Left. Ele encaixa no canto superior esquerdo. Top Right, canto superior direito. Isso aqui é bom quando você tem uma espécie de fundo com o logotipo da empresa. Pode ser um papel timbrado, uma marca d'água, alguma coisa bem interessante, aí você pode posicionar no formulário. Eu vou deixar aqui o Center, que ele deixa bem no centro do formulário. Próxima propriedade, Picture Size Mode. Aqui existem 3 ajustes. O 0, Picture Size Mode Clip, significa que ele coloca a figura no tamanho original, e se ela fosse maior que o formulário, ele apara os cantos, ela fica realmente cortada. Segundo valor aqui, Picture Size Mode Stretch, ele estica a figura. Se ela é menor, ele estica para fazer caber nas paredes. Então aqui já deu para você perceber que ele deu uma deformada, porque o formulário é mais horizontal do que vertical. Outra, Picture Size Mode Zoom. Esse daqui é para imagens que são menores do que o formulário, que é essa daqui no caso. Ele amplia, porém não deforma. Ele amplia para fazer encaixar no máximo do formulário. Significa que ela encaixou aqui pela altura e sobrou um espacinho aqui do lado, mas ele não deformou. Eu vou voltar aqui, Picture Size Mode Clip. Aqui ele deixa uma imagem com um espaço vazio em volta. Outra propriedade, Picture Tiling. É como se fosse um azulejo, um do lado do outro. Está falso. Se eu coloco o verdadeiro, true, olha o que acontece. Ele coloca uma imagem do lado da outra. Isso só funciona para imagens pequenas. E você está com o Picture Size Mode Clip. Então você consegue colocar imagens
na forma de azulejo e repetir essa imagem indefinidamente no formulário. Bom, vou desligar Picture Tiling, vou deixar aqui Picture Size Mode Clip, alinhamento centralizado. Agora eu vou voltar aquele bitmap para a imagem chamada fundo. Pronto, colocou aqui. Aqui, lembre que existe o elemento de imagem, ele está aqui, só que está sem borda. Mas vamos ver o efeito. F5 para executar. Está aqui. Agora vou escolher um veículo. Ah, olha só. Parece que faz parte de um cenário. Eu tenho aqui uma cor, tem um degradê que vai indo para o branco. Fica bem interessante esse efeito aqui. A gente vai mudar um pouquinho essa barra de título, deixar aqui em vez de cinza, um azul bem clarinho e o texto branco. E nós vamos fazer isso por código. Vou fechar aqui. Dá para fazer pelo projeto, mas vamos fazer por código. No carregamento do formulário, no evento Initialize, primeiro aqui, objeto UserForm, está aqui, evento Initialize. Antes do application visible, igual a false, vou colocar então 3 linhas aqui. Aquela faixa, na verdade, é um rótulo que não tem texto nenhum, não tem caption, mas ele tem um nome. Label faixa, LBL faixa. Propriedade back color. Vou colocar aqui uma cor, um tom de azul clarinho. Lembrando que a definição de cores no Excel, você pode usar uma combinação de 3 cores básicas, vermelho, verde e azul. Só para você ver que eu estou falando, um exemplo aqui. Vou voltar na planilha, pegar uma célula qualquer, botão direito, formatar células. Preenchimento. Aqui existem cores básicas, mas existe aqui mais cores. Aí ele traz essa caixa velha, conhecida, onde você pode personalizar a cor. E aí escrever os valores de vermelho, verde e azul. Então, por exemplo, aqui, vermelho, 180. Verde, 198. E azul, 231. Então, essas 3 cores básicas definiram este tom de azul. Eu vou usar essa definição de cor para aplicar lá no VBA. De volta ao projeto. Na hora de atribuir a cor, eu vou colocar uma cor misturada. Quem vai me ajudar aqui é a função RGB. Essa função vai tomar um valor de vermelho, verde e azul. Ela retorna um número grandão que a propriedade color precisa. Ela consegue ter cores que variam de 0, que é o preto, até quase 17 milhões, que é o branco. Quanto de vermelho? 180. Quanto de verde? 198. Quanto de azul? 231. Está atribuído aí. Isso aí vai mudar, não na fase de projeto, na hora de carregar o formulário, no evento Initialize. O título, que é um outro rótulo, LBL título. Esse é onde está escrito lá, XYZ locadora. Vou colocar a propriedade de cor frontal, que é a cor do texto. Propriedade for color. Igual. Posso usar um RGB, eu vou colocar o branco, mas o VBA já tem 8 cores que já tem nome que você pode usar. Em vez de usar a composição RGB, você pode usar um nome que começam com as letras VB. Eu vou usar o nome VB White, que é o branco. Além disso, você tem VB Red, Green, Blue, Yellow, Magenta, Ciano. Então, usei a cor branca aqui. Se eu quisesse usar o RGB, eu usaria o máximo valor de cada uma. 255, 255, 255. Isso é o branco. Se eu usasse 000, é o preto. E depois, Application Visible está aí. Basicamente é isso. Vamos ver o resultado. Salvar o arquivo.
e rodar a partir daqui. Pronto. Na inicialização, ele já trocou a cor aqui para esse azul clarinho, deixou o texto branco, e aí já posso trabalhar. O Excel já sumiu, né? Ele está com ele invisível. Vou fechar aqui. Só para ficar melhor, eu fechei o editor do Visual Basic. Vou dar a última salvada e executar. Minimizar aqui. Pronto, executar, fazer um cadastramento aqui. Escolher um carro. Placa. Preto, tanque cheio, seguro total, vou alugar por 5 dias e falta só o cadastramento para colocar no banco de dados. Ufa! Deu um trabalhinho esse projeto, mas ele não é assim muito sofisticado. Mas para você que aprendeu recentemente o VBA e a parte de formulários, ele tem assim uma riqueza de informação muito grande. Aqui você aprendeu a trabalhar com vários objetos, como carrega a lista, como que você determina propriedades na fase de projeto, enquanto a macro está rodando, aprendeu a trabalhar com imagens, validação de campos, você aprendeu muita coisa. E se você já tinha aprendido, posso apostar que uma coisinha ou outra de novidade ainda entrou aqui. Se você puder, refaça novamente, ou até tente fazer por conta própria, lembrando de algumas coisas, nem que não fique perfeito, não tem problema. Mas eu diria para você, VBA é prática, prática, prática. É a mesma coisa que o idioma que você está aprendendo. Primeiro você começa com palavras simples, passa para diálogos, algumas frases simples, aí você vai incrementando. Agora, para chegar à fluência, leva tempo, dedicação. Então, sempre que possível, aprenda coisas novas, dê uma fuçada na internet, em aulas, as suas anotações, você vai notar muita coisa interessante para fazer. Espero ver você em outros vídeos nossos e bons projetos pela frente. Felicidades aí nos seus formulários. Um abraço a todos e até lá.